Boa noite a todos. É com muita alegria que a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara abre as portas do seu templo para mais um evento do Espaço Cultural. E é com alegria que recebemos esse público tão bonito, apesar da chuva. Vocês são muito bem-vindos. Quero agradecer também o público que nos acompanha e que nos assiste nesse momento pela internet. Você também é muito bem-vindo. Quando possível, venha estar conosco. Sua presença será muito bem-vinda. Obrigada. Hoje nós temos o grupo que hoje tocará, é o Camerata Trias Harmônica, integrado por Alexandre Cruz, integrado por Sabrina Passarelli, Pedro Quental e Luísa Miana. Eles, durante o programa, eles irão falar sobre o que está acontecendo, sobre as partes das músicas, e para vocês se inteirarem como é o que eles irão tocar. Convido desde já para o próximo Espaço Cultural, dia 3 de outubro de 2015, o Coro de Câmara da Unicamp, sob regência do maestro Carlos Fiorini. Então, coloque em algum lugar visível da sua casa essa próxima data para que você venha estar presente conosco. Sempre é muito bem-vindo. Este programa é gravado ao vivo e pela internet, e sai um CD também para os músicos. Gostaria de dizer que as pessoas que queiram adquirir, que assistem os eventos e queiram adquirir um CD, podem procurar o Iberê, Arco e Flecha, e ele fornece, então, você deixa agendado e ele fornece a gravação para você. Pode ficar à vontade. Solicito que desligue e silencie os seus celulares para que não haja interferência com as gravações. Pedindo que as pessoas cheguem um pouco mais para frente, quem puder vir, para dar um aconchego melhor aos músicos que irão tocar, para não ficar muito distante. Puder chegar um pouquinho mais. Muito obrigado a todos. Um bom concerto. Obrigada.
Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. A gente sempre gosta de explicar um pouquinho sobre o que é esse repertório deste concerto, porque este é um grupo de música antiga, que a gente chama dentro da música clássica, dentro da música erudita, e o que, basicamente, no entendimento, engloba a música barroca. Porém, essa música barroca não é aquela dos compositores que a gente normalmente conhece, né? Dos mais conhecidos, como Bach, Vivaldi, Telemann, Handel, né? Esses compositores são bem desconhecidos mesmo, não só porque eles não estiveram no grande escopo das cortes que levaram esses grandes nomes, né, a serem conhecidos, mas porque também eles vêm de uma época um pouco mais antiga, em que essa música não era tão difusa como era na época de Bach, por exemplo, e Vivaldi, em que esses compositores faziam turnês divulgando sua música. E estes compositores, então, eles são os predecessores desse período, né? Eles foram aqueles que começaram a experimentação do que ia caracterizar mesmo a música barroca que a gente conhece. Então, esse repertório é muito mais marcado, por exemplo, no caso da música instrumental, vocês vão poder observar aqui, quando a gente toca, por exemplo, com o violino, somente com o violino sem voz, que, na verdade, é uma imitação da música vocal. Era muito mais inspirado no texto e na música vocal do que veio a ser depois o grande boom, por exemplo, do repertório do violino, que foi realmente muito mais virtuoso, e do violoncelo e outros instrumentos da época. Então, é um repertório realmente direcionado para o texto, para a voz, né? E com o instrumento a gente tenta também fazer, ter essa mesma ideia com esses compositores. Então, nós temos, por exemplo, o Giovanni Cima, né? Nós temos o Alessandro Grandi, que são provavelmente nomes que a gente não está acostumado a ouvir, o Frescobaldi, Dario Castello e Cavalli e assim por diante. Vocês têm aí no programa, tá? Eu agradeço mesmo novamente a presença de vocês e espero que vocês gostem. Muito obrigada. Bom, boa noite. A gente começa com uma sonata do Cima. É interessante só fazer o seguinte comentário. Na história da música instrumental, as sonatas que se seguiram não são nada parecidas com essa primeira. Essa lembra muito a música vocal, a música a 4 vozes, a 8 vozes, a música, os motetos, né, cantados em igrejas, enfim. Então, com vocês, a primeira sonata que foi composta para violino na história da música.
agora nós temos uma monodia, onde... Vocês estão ouvindo? Ah, então tem que falar no microfone. Nós temos agora uma monodia do Alessandro Grandi. No período barroco foi-se muito privilegiado o texto, né? Então houveram muitas composições com o canto acompanhado, né? E onde se resgatou na época o que faziam os gregos, né? Com o teatro grego, muita fala, né? Então nessa época se resgatou essa presença crucial do texto enquanto para inteligibilidade, né, do texto, o que foi a coisa mais importante nas músicas vocais dessa época.
resgate da música antiga traz à tona uma coisa muito importante, que é o instrumentário. Isso porque nós tivemos compositores que foram canonizados aí no início do século XIX, como Mozart, Bach, né? Eles foram colocados no panteão junto com os demais compositores do século XIX. Só que antes disso, os compositores eles tinham uma música muito própria, cada um deles. E quase sempre é impossível interpretar esses compositores sem o instrumentário adequado. Muitos deles, inclusive, têm instrumentos que já estão sepultados, né? No nosso caso, aqui nós temos escravo, que foi um instrumento por um bom tempo que ficou sepultado, né? Com o advento do piano, ele foi por um tempo, ficou esquecido e foi resgatado ali perto dos anos 50. Os instrumentos de cordas têm algumas diferenças. O material da corda, por exemplo, ele é um material, ele não é aço como o de hoje em dia. Ele é uma corda de tripa, então tem uma sonoridade peculiar, diferente, e também algumas dificuldades com relação à temperatura para você poder afinar, né? Na história da música, em poucos momentos, tivemos um marco, né? Frescobaldi, o próximo compositor, nós teremos um desses marcos, porque a gente pode dizer que ele foi um compositor muito difundido no seu tempo. E ele compunha para um grupo famoso que era considerado os Rolling Stones da época. Eles ganhavam muito dinheiro, né? Era na Europa, isso no século XVII. Então é um marco assim na história. Então com vocês uma canzona segunda Frescobaldi.
Oh
Agora, a nossa última peça é uma área de ópera, a única do programa, de um compositor muito famoso por compor a ópera, que é o Francesco Cavalli. E a historinha desta área é a Calisto, a ópera chama Calisto, né? E a personagem é Calisto, ela está cantando para a deusa Diana, a deusa da caça, que ela é devota de Diana. Só que quem se passa por Diana é o Júpiter, que quer conquistar a Calisto, né? Então a Calisto acha que quem está ali é a Diana, mas na verdade é o Júpiter tentando conquistar ela. E daí a esposa do Júpiter fica sabendo disso e dá uma maldição para Calisto, transforma ela em urso. E daí o Júpiter fica triste, culpado, e aí transforma a ursa, né, que é a Calisto, em ursa maior, em estrela. Por isso que é a historinha da constelação. Então, essa hora ela está se deleitando com a deusa, que não é a deusa.
Olha, há muito tempo eu não via um programa deste período tão bonito desse jeito. Que a hora que a gente para prestar atenção, que a gente percebe o grau de dificuldade deste período. Ele não é muito simples, aparenta ser simples, mas não é. E o andamento, o tempo todo ele vai mudando, apesar do compasso, mas ele vai mudando, ele tem umas nuances que tem que ter uma coordenação entre os instrumentistas. É difícil, hein? Uau! Aparenta ser fácil, mas não é. Muito bonito mesmo. Parabéns, impecável. Lindo mesmo, viu? Fiquei encantada. Tenho certeza que o público todo aqui presente também gostou desse trabalho de vocês. Estão convidados a estarem presentes de novo entre nós. Gostamos muito mesmo, viu? Eu gostaria de pedir que algumas pessoas me ajudassem a dar a lembrancinha. Regina, por favor, você pode me ajudar? Para a Sabrina. De novo, Regina, por favor. Luísa, cantora, soprano. Alexandre, o violinista. E o Pedro, para o cravista, para o cravo. Encerramos assim mais um programa do evento do Espaço Cultural. Peço a todos que coloquem-se de pé e deem uma salva de palmas para esse maravilhoso trabalho desse grupo. Esperamos contar com vocês até o próximo. Obrigado, gente. Até o mês que vem. Obrigado, viu?